Olá, turminha, como vão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a esse segundo vídeo da nossa série de vídeos com um tutorial para redação de contratos sociais. No primeiro dos vídeos, falamos de preâmbulo e ali cobrimos a questão dos sócios, quem pode ser sócio, quem não pode, o sócio menor e assim por diante. Com isso, preenchemos o requisito do inciso 1º do artigo 997 do Código Civil. Neste vídeo, dando continuidade ao nosso tutorial de redação de contratos sociais, cobriremos os requisitos previstos no inciso 2º desse mesmo artigo, quais sejam o nome, o objeto, a sede e o prazo de duração. Vou começar por esse último aspecto. O contrato social deve ter uma cláusula prevendo o prazo de duração da sociedade. Talvez você pense, poxa, Cláudio, mas eu não sei quanto tempo vai durar a sociedade. Nesse caso, basta colocar uma cláusula dizendo a sociedade terá prazo indeterminado de duração. Então, primeiro você vai escolher o prazo é determinado ou indeterminado. Na maior parte das vezes, as sociedades que nós vemos por aí costumam ter prazo indeterminado de duração. Então, basta colocar uma cláusula. A sociedade vigorará por prazo indeterminado, ou a sociedade existirá ou terá prazo indeterminado de duração. O texto exato é livre. A mensagem deve ser essa. Ou, se o prazo for determinado, você pode ir lá e colocar o prazo determinado. A sociedade terá o seguinte prazo de duração. E vai dizer quando a sociedade vai acabar. Então, prazo, uma cláusula mencionando isso. Na verdade, quando eu falo uma cláusula mencionando isso, nada impede que em uma mesma cláusula nós tragamos esta previsão e uma outra. Não tem que ser uma cláusula exclusivamente do prazo de duração. É muito comum que as pessoas mencionem a sociedade iniciou suas atividades na data tal e tem prazo indeterminado de duração ou determinado. Na verdade, não há necessidade de colocar o início das atividades. Caso não haja menção da data de início das atividades, você vai entender que as atividades começaram da data do registro. Então, você vai colocar uma cláusula para dizer o prazo de duração. Ok. Segundo requisito aí, sede. Gente, aqui nós ainda não estamos falando da cláusula de foro, que vai determinar o foro para a solução de conflitos envolvendo a sociedade. Não, aqui nós só vamos falar o endereço em que se localiza a sede, o centro, a administração desta sociedade. No nosso caso aqui, nós não estamos preocupados com filiais. Se existissem filiais, nós também mencionaríamos o endereço ou os endereços destas filiais. Então, uma cláusula dizendo qual é o prazo, uma cláusula dizendo qual é a sede da sociedade. Continuando. Objeto. O objeto não é aquela finalidade geral de toda a sociedade que é auferir lucro. Não. O objeto é a atividade que esta sociedade desenvolverá para auferir o lucro que ela busca. Então você tem que ter uma cláusula dizendo qual é a atividade que essa sociedade desenvolve. Isso que é o objeto social. Bem, deve-se, tanto quanto possível, especificar o objeto da sociedade. Na verdade, existe uma classificação nacional de atividades econômicas e o ideal é que, com base nesta classificação, você tente estabelecer qual é a atividade no seu objeto social. Eu até vou colocar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai lá na página do IBGE, pensa no objeto social da sociedade que você está criando e coloca lá. Aí você vai ver várias das classes, de atividades econômicas e dentro disso você vai buscando uma especificação. Ah, mas se tiver várias atividades, você vai tentar esclarecer qual é a central, qual é a principal.
O problema de ficar colocando várias atividades sem dizer qual é a atividade principal daquela sociedade é a questão de saber qual é o sindicato patronal ao qual você vai se vincular. Porque normalmente a sociedade vai se vincular a um sindicato patronal, se for o caso, um sindicato patronal ligado ou relacionado à atividade principal. Então o ideal é tentar especificar para não ficar aquela dúvida. Estou ligado aqui a qual entidade patronal? E na hipótese de contribuição, tem que contribuir para quem? Então, tentar especificar a atividade tanto quanto possível e, na medida do possível também, buscar alguma correlação com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então tá lá, objeto social, aquilo que a sociedade vai realizar de atividade econômica. Então tá, prazo, ok, sede, ok, objeto, tudo bem. Falta o nome. O artigo 997 menciona denominação, mas na verdade nós estamos falando de nome de modo geral. Quanto a isso, gente, ou melhor, eu ia falar a resolução, a instrução normativa número 15 de 2013, que já foi atualizada, que traz o regramento para o registro, criação e registro e também proteção dos nomes empresariais. Você tem o Código Civil, a partir do artigo 1155, mas também existe essa instrução normativa. Está na descrição do vídeo e está no Moodle. Eu recomendo que na hora de criar o nome, você confira essa instrução. Pessoal, sobrenome. Na verdade, aqui, em muito, eu vou lembrá-los daquilo que vocês já sabem. O nome é um sinal distintivo. Sinais distintivos, existem aqueles que distinguem produtos ou serviços, que são as marcas. Existem aqueles que distinguem estabelecimentos, que são os títulos de estabelecimento. Existem aqueles que vão distinguir o endereço na rede mundial de computadores, que são os nomes de domínio. E existe o nome empresarial. Se você quiser aprofundar mais na distinção entre esses sinais distintivos, tem um vídeo no canal sobre isso. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo e aqui em cima, caso seja do seu interesse. Lá nós vamos distinguir nome, marca e título de estabelecimento de um modo bem acessível. E no caso aqui, o que nós queremos é nome. É o sinal que distingue o empresário. O nome é o que aparece na nota fiscal, é aquele que ele vai utilizar nos contratos. Então é disso que nós estamos falando. Nomes, ou nomes empresariais, podem ser de duas espécies. Firma, que é a mesma coisa que razão, ou denominação. E aí o problema para quem está redigindo o contrato social, primeiro é saber qual tipo de nome é aplicável à sociedade que se está desenvolvendo. No direito empresarial 1 nós falamos sobre isso, vimos a regra segundo a qual nas sociedades em que exista sócio de responsabilidade limitada, o nome é firma, e vimos as exceções. Mas na situação em que você está redigindo um contrato e não se lembra, não precisa ter vergonha. Pega a instrução normativa número 15 de 2013 e lá você vai encontrar. E também no Código Civil a partir do artigo 1155. Eu vou colocar as sociedades, ou pelo menos as sociedades contratuais, às quais esse nosso raciocínio possa se aplicar, para que possamos conferi-las. Sociedade simples. Se a responsabilidade dos sócios for ilimitada, o nome vai ser firma. Se for limitada, o que é possível, o nome vai ser denominação. Sociedade limitada não tem sócio de responsabilidade ilimitada, mas é exceção à regra. Pode ter firma e também pode ter denominação. Sociedade em nome coletivo. Todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. O nome é firma. Sociedade em comandita por ações. Pode ter firma, pode ter denominação.
Sociedade em comandita simples. O nome é firma. Sociedade anônima, denominação. EIRELI pode ter firma ou denominação. Sociedade cooperativa, denominação. Essas últimas três nem nos interessam muito aqui, porque sociedade anônima não tem exatamente um contrato social. EIRELI não é exatamente uma sociedade. E cooperativa também, o que você vai ter é um estatuto. Eu não vou entrar nesse ponto no detalhamento de como elaborar o nome. Dê uma olhada na resolução, ou melhor, na instrução normativa do DNRC, que isso pode ser resolvido. Eu só quero chamar a atenção para um aspecto aqui. Existe aquela menção ou denominação que faz referência ao porte da sociedade. Então, até pouco tempo atrás, você colocava numa sociedade que fosse empresa de pequeno porte, EPP, numa que fosse microempresa, ME. Mas a Resolução 40 de 2017 do DREI acabou com isso. Então, você tem as sociedades que já têm isso no nome, mas a cada oportunidade de refazer o contrato social e alterar o nome, a junta comercial pode abrir exigência para que seja retirada essa menção ao porte da sociedade. Pois bem, gente, então, nome que demanda um pouco de conhecimento acerca das regras do nome empresarial. Eu não estou esgotando aqui, de modo algum, o regramento acerca de como elaborar um nome. Isso é matéria do semestre anterior, só estou mencionando a necessidade de ter um nome. Então, o nome empresarial, o objeto, a sede e o prazo. Agora, eu vou colocar aqui na tela alguns exemplos de contratos reais destas cláusulas, não necessariamente para mostrar cláusulas que devam ser copiadas porque estão bem redigidas, não é exemplo nesse sentido, não é modelo, só para você ver alguns contratos que foram registrados e como que eles trataram destas cláusulas. O primeiro que eu coloco aí é um contrato de um consultório de dentista. Você vê a primeira cláusula, já com o nome empresarial e a sede na mesma cláusula. O nome empresarial está até meio mal escrito isso, né? O nome empresarial é denominada Totale Serviços Odontológicos Limitadas. Bom, aqui você tem uma denominação. Na sequência, já vem a sede. Tem uma menção ao nome fantasia, mas isso não seria necessário. Aqui também você encontra no 3.1, o objeto. O objeto é a assistência ortodôntica e locação de consultórios odontológicos. Um outro exemplo, olha essa sociedade aí, nome empresarial. Olha que, assim, como as cláusulas são sintéticas, negócio bem resumido mesmo e objetivo. Nome empresarial. A sociedade gira sob o nome empresarial Senge Sistema de Ensino Globalizado de Idiomas Limitada, ME. Então aqui nós temos uma denominação de limitada. Denominação deve mencionar o objeto. Esse microempresa aqui, ME, no caso já está registrado, mas numa próxima oportunidade isso não seria registrado mais. Objeto social. A sociedade tem como objeto a prestação de serviços na área educacional com cursos livres de idioma. Prazo de duração. O prazo de duração é por tempo indeterminado. Esse contrato ainda tem uma cláusula de início das atividades, mas é como eu disse, se não houver uma cláusula prevendo o início das atividades, entende-se que as atividades tiveram início com a data de registro do contrato. Mais um exemplo aí, SCOM Eventos e Comunicação Limitada. Cláusula primeira, a sociedade tem por nome empresarial a denominação SCOM Eventos e Comunicação Limitada. A segunda já é a sede. A sociedade tem sede, pronto. A terceira, a sociedade tem prazo indeterminado de duração. A quarta, o objeto. Então, eles já colocaram na ordem, né? Cláusula primeira, segunda, terceira e quarta, com o preenchimento do requisito do inciso 2 do artigo 997. Alguém talvez se pergunte, poxa,
Mas se na primeira cláusula nós já estamos falando do nome da sociedade, onde estará a cláusula que traz a menção aos sócios, a qualificação dos sócios? No preâmbulo. Vocês lembram? Começa lá com o preâmbulo, por esse instrumento, o sócio tal, tal, tal e tal se reúnem aqui para estabelecer uma sociedade nos seguintes termos. Foi ali que ficou a qualificação. E aí começa. Cláusula 1, o nome é tal. Cláusula 2, o objeto é tal. Cláusula 3, o prazo de duração é tal. Cláusula 4, a sede. Basicamente isso. Então aí, vindo do preâmbulo e depois colocando os requisitos do inciso 2º do artigo 997, já preenchemos quem são os sócios, nome da sociedade, objeto, sede e prazo de duração. É isso, pessoal. Desculpem aí o mau jeito, eu estou tentando gravar isso com alguma celeridade para que vocês possam utilizar na hora que forem fazer o trabalhinho que eu vou passar, aquele do ponto extra. Mas a ideia eu acho que ficou bem esclarecida aqui. Talvez, para quem tenha dúvida, nós possamos conversar mais sobre regras para a elaboração de nome. Mas eu estou imaginando que isso já ficou no semestre passado e que a maioria de vocês já domine esse aspecto do conteúdo. É uma fé que eu tenho aqui. É isso, pessoal. Então vamos encerrar mais essa parte do nosso tutorial. Em breve eu já coloco disponível para vocês o próximo vídeo com os elementos que ainda faltam para que nós possamos fazer o nosso contrato social. É isso, obrigado pela atenção mais uma vez e até a próxima.